Nessa progressão, quando a gente fala sobre os riscos dessa contaminação, que acontece numa progressão geométrica, espantosamente geométrica, né? Os dados são os seguintes: no dia 17 de março, 1 morto. No dia 17 de abril, um mês depois, aproximadamente 2.400, vamos colocar 2.500. E aí no dia 17 de maio, agora quando a gente completou 2 meses, aproximadamente 15 mil. Então, uma morte, 2.400, 2.500, 15 mil. Essa é a progressão. Por isso que o Megali está falando dessa projeção. Se a gente continuar nesse ritmo, é um negócio dramático. É uma contaminação exponencial, um negócio maluco. E antes que os nossos ouvintes aqui comecem a escrever, porque nos últimos dias a gente tem recebido tantas mensagens aqui dos ouvintes se manifestando sobre a proporcionalidade de todos esses números. Dia desses aqui eu critiquei a relativização dos números de casos de contaminação no Brasil, algo que o governo faz com alguma frequência, relativização. Estamos bem diante do cenário dos Estados Unidos, estamos bem diante do cenário dos países europeus. Pois bem, a gente não deve fazer a comparação em termos de tamanhos de população. Por quê? Porque o que vale, no final das contas, é a quantidade de testes realizados. É esse o número que precisa ser comparado. Para fins de Covid, é esse número que vale. O Brasil fez 735 mil testes. É esse o número, 735 mil. Não são nem 735 mil pessoas, tá? Porque teve gente que fez mais de um teste. Gente que fez 3 testes. Próprio presidente da República. O vice-presidente Hamilton Mourão, se não me engano, também fez mais de um teste. Enfim. Médicos são testados o tempo todo. Mas vamos lá, vamos trabalhar com o número de testes para valer. 735 mil testes. Então esquece lá aquela população de 212 milhões de habitantes. Os Estados Unidos... e para esses 735 mil testes, a gente descobriu 310 mil casos. É essa a proporção. Os Estados Unidos fizeram 12 milhões e 700 mil testes. 12 milhões e 700 mil testes e descobriram aproximadamente 1,5 milhão de casos. Então estamos comparando 735 mil testes com 12 milhões e 700 mil testes realizados pelos Estados Unidos. O Brasil testa 1/15, é mais ou menos esse o cálculo, do que testam os Estados Unidos. É essa comparação que vale. Se for para a gente relativizar, se for para fazer proporção, é com essa aqui que a gente tem de trabalhar. Ou seja, estamos testando muito pouco e ainda assim com números muito altos de casos e de mortos até aqui.